na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Bom, em primeiro lugar, se a Débora tivesse morrido de Covid pelo comportamento do Bolsonaro, ele estaria debochando do sofrimento da família dela e não solidário como ele está agora. Digo isso, que é uma ilação, mas baseado em fatos da forma como ele se comportou diante da morte de quase 1.700.000 brasileiros. Mas agora, por que a Débora chega a emocionar o presidente? Porque não se trata de uma anistia para a Débora, se trata de uma anistia para Bolsonaro e sua claque golpista. A Débora é o cavalo de Troia. Agora, é um cavalo de Troia muito bem construído. Sim. Primeiro, chamá-la de pichadora reduz a questão de qualquer outro crime a uma pichação. O outro lado, né, o lado de quem não quer anistia, teve um símbolo nas mãos, a policial militar Marcela meter um pedaço de ferro na cabeça dela. Ela só não morreu com crânio esmagado porque ela estava usando um capacete blindado. Esse seria um símbolo que derrubaria toda essa história de velhinha de Bíblia na mão. Porque, afinal, o Velho Testamento, se você juntar o Velho com o Novo Testamento, você não arrebenta um capacete de um policial militar. Agora, a esquerda tem dificuldade em se solidarizar com dramas de policiais. O policial é sempre o agente do Estado violador de direitos básicos das populações mais pobres. Esse tipo de comparação que o Nicolas faz, né? Ele tem se esforçado para fazer esses vídeos educativos, entre aspas, que ele, eu acho que considera para poder fazer esse tipo de comparação. E ele faz essa comparação. Existe algum tipo de comparação, Josias? Não existe não, Fabio. Nesse vídeo em que comparou a cabeleireira, não é cabeleireira, né? Como ele diz, a cabeleireira branca. Eu sabia que você ia pegar isso. Eu sabia que você ia pegar esse detalhe. Assim, no ouvido, dói no ouvido, cabeleireira. Então, nesse vídeo em que ele compara a cabeleireira branca do Perdeu Mané com a costureira negra que se tornou mártir da luta antirracista nos Estados Unidos, o Nicolas Ferreira viajou na maionese, né? Durante 7 minutos ele fez uma excursão pelo universo da falta de lógica. Cometeu uma heresia histórica, uma comparação desrespeitosa e uma desinformação deslavada. Esse menino prodígio do bolsonarismo, ele soou herético, porque a Débora Rodrigues dos Santos e a Rosa Parks, elas não cabem numa mesma frase. Uma foi presa em 2023, no meio de uma turba que pedia intervenção militar em Brasília. A outra foi detida em 1955 porque se recusou a sair de um assento de ônibus que era destinado aos brancos no Alabama. E a cabeleireira brasileira pichou a estátua da justiça na Praça dos Três Poderes. A costureira americana virou estátua. Há uma estátua da Rosa Parks na rotunda do Capitólio, a Casa Legislativa dos Estados Unidos, que foi invadida lá por trumpistas naquela tentativa de virada de mesa em Washington, que inspirou, aliás, o quebra-quebra de Brasília. A Débora dos Santos, ela é agora martirizada por oportunistas que tramam uma anistia qualquer que inclua o Bolsonaro. A Rosa Parks, ela deu origem a um boicote ao sistema de transportes, no qual, nesse boicote, emergiu o pastor Martin Luther King, figura que todos conhecem no mundo. Essa analogia que o Nicolas Ferreira faz é desrespeitosa, porque encostar o golpismo do Bolsonaro na luta pelos direitos civis encabeçada pelo Luther King é como confundir imbecilidade com densidade. Não é possível uma coisa dessa. O Nicolas Ferreira pergunta, a certa altura nesse vídeo, ele pergunta: e se a Débora tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de Perdeu Mané? Se ela tivesse feito isso, ela teria sido linchada, porque ela estava ali numa multidão que pleiteava a derrubada do Lula. Então ela teria sido linchada, não precisava nem julgar, estava morta. E num dos trechos, Fabiola, em que ele desinforma... Você já viu alguém pagar 2 bilhões por algo que vale R$1? Pois é, o Ibanez viu e achou uma ótima ideia. Num DF abandonado, onde faltam médicos, enfermeiros e até leito, onde vemos milhares de pessoas sendo esquecidas, onde temos professores mal pagos, o BRB, um banco público criado para impulsionar o desenvolvimento do DF, resolveu comprar outro banco. O problema?
O banco em questão é o Master, cheio de dívidas, atolado até o pescoço, com gente oferecendo R$1 por ele. Sim, R$1. Mas o Ibanez acha justo pagar 2 bilhões, com B, de brincando com o nosso bolso. Fizemos a denúncia e o Ministério Público já abriu investigação. Porque nem para um governador que consegue ser inocentado por sua soneca, isso pode passar batido. Você acha justo usarem seu dinheiro para comprar um banco por 2 bilhões? Comenta aí, porque o silêncio nesse caso é cumplicidade. Se o Haddad voltar aqui, pergunta pra ele, por que o Bolsonaro zerou os impostos de combustíveis e você voltou a cobrar, voltou a impor imposto de combustível? Tenta a sorte, vai lá, faz essa pergunta pro Haddad, dou todo o apoio. Vamos lá, galera, eu sou Rafael Primo, eu sou estudante de Ciências Políticas e vou te explicar a péssima política de preço que esse cara adotou dentro da Petrobras para vocês entenderem o contexto. Fica comigo. Mas, Rafael, teria como ter tido uma gasolina mais barata naquela época da pandemia? Sim. Mas a Petrobras levaria prejuízo? Não. Com um cálculo exato, você diminuiria apenas as alíquotas de lucro, que foi mais de 200 bilhões em um ano, gente. Quem pagou essa conta foi você, gente. E o pior, o que fica para o governo federal é 35%, porque 27% é do governo federal e 8% é do BNDES. O resto é tudo para acionista. Não quero tirar dinheiro de acionista, mas tem que entender que a Petrobras é uma empresa estatal. É uma empresa estatal e que presta um serviço para a sociedade. Vamos lá, galera. E quem pagou essa conta fomos nós. Mas vamos lá. O que acontece? O preço da gasolina na refinaria, sem o preço dos impostos e sem o lucro do posto de gasolina, custava em 2019 R$ 1,68. Ah, tá 1.686 aí. Sim, é porque a cada mil litros, né? Então quando você faz a dedução dá R$ 1,68 em 2019. No ano que o Bolsonaro baixou, né, tirou ali os impostos do PIS e COFINS, que são os impostos federais, que representa 10%, 10,2%, olha para quanto que foi. Foi de R$ 1,68, olha para quanto que foi esse preço dessa gasolina. A mesma gasolina, de R$ 1,68, ela subiu para R$ 3,18. Estamos falando de um aumento de quase que 100%. Sim, esse é o preço da gasolina na refinaria, sem os impostos e sem o lucro do posto, tá bom, gente? O que aconteceu nesse período? E o preço do petróleo Brent, mas o petróleo Brent estava caro. Ele estava mais barato do que ele é hoje, nessa época aqui, em dezembro de 2021, pode pesquisar. Mas o que aconteceu, Rafael? A PPI, Paridade de Preço Internacional, ela não tinha um lucro assim, ó. Quanto que custa para você vender um hambúrguer? Você pega a tua alíquota de custo, né? Custou ali R$5 para produzir um hambúrguer. E você vai botar uma margem de lucro ali em cima, né? E a Petrobras, ela não trabalhava dessa forma. Ela trabalhava em cima do dólar, independente. Só para você ter ideia, nesse período aqui a Petrobras estava lucrando 34,4% de lucro. Só para você entender, olha para quanto que foi em 2022. 2022 ela foi para R$ 3,70. Gente, estamos falando de um aumento de 120% comparado com 2019. 120%, mais do que dobrou. Galera, isso aqui é muita grana. E aqui a Petrobras estava lucrando demais. Foi aqui nesse período que o Bolsonaro cortou o ICMS e jogou 26 bilhões para ser pago em 2023. Porque tem que ser ressarcido, né? Você não pode cortar imposto de um estado se você não faz parte daquele estado, você é da União. Enfim, mas vamos dando continuidade aqui só para vocês compreenderem. Quanto que está esse preço da gasolina hoje, atualmente, sem a PPI? R$ 2,99 atualmente em 2025 é R$ 2,99 essa gasolina. Bolsonaro, você teria muito mais efetividade se você cortasse a PPI ao invés de ter cortado os impostos. Teria um resultado muito mais alto, muito mais favorável à sociedade. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.